Sinto a energia vibrar, chegando a toda parte, voando pelo ar. E a voz que embala tal canção me chama a modificar meu modo de viver. Me diz que a vida é muito mais que ouro e ilusão. Quero ser como o som, a propagar uma bela canção que bate, renova e transforma o coração. Afinar minha voz no tom do amor E ouvir, enfim, a harmonia de uma vida a florescer. De uma vida a florescer. Quero ser como o som, a propagar uma bela canção que vai, te renova e transforma o coração. Afinar minha voz no tom do amor e ouvir, enfim, a harmonia de uma vida a florescer. De uma vida a florescer. Ser especial não é somente ter um ideal, é vivê-lo intensamente e torná-lo real. Quero ser como o som, a propagar uma bela canção que vai, te renova e transforma o coração. Pra viver mais feliz, pra viver feliz, pra se conseguir conquistar um sentimento de viver feliz, realmente em paz. Preciso se faz perceber que a todo instante a vida vem e diz: ajude mais, sair mais de si.
certeza voltará, devolvendo a você esperança e alegria de viver, pelo simples sentimento do prazer de servir, de entender, de amar. E assim vai chegar pra você um novo tempo de alcançar a paz ao compreender e ajudar. Ao você compreender que ajudar É a diretriz pra viver mais feliz, pra viver feliz. Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama, que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama, que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama, que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama, que o amor te inspira, faz o peito a lira. Livre a ecoar. Ama, que o amor é
Bom dia, amigos queridos. Para quem não me conhece, eu sou Ana Maria, uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Espero que todos estejam bem e possam aproveitar esta manhã de estudos do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Gostaríamos de lembrar que, além dessa reunião, nós temos ainda 2 reuniões públicas. Uma reunião às quintas-feiras, às 14h30, e outra às sextas-feiras, às 20h. Temos ainda 2 reuniões de fluidoterapia, que essa reunião é endereçada aos nossos parentes e amigos enfermos. Então, é só colocar o nomezinho lá no chat, né? Que aí a irradiação será realizada. E ainda a prece da saudade, que é realizada sempre às quintas-feiras, às 19h30, onde também poderemos nos utilizar do chat para os nomes dos nossos queridos amigos e parentes que já retornaram ao mundo espiritual. No estudo de hoje, nós teremos o nosso companheiro Marcelo Pacheco, que vai trazer o Livro dos Espíritos em sua terceira parte, que fala das leis morais, nas questões 766 a 772. 766 a 772. E ele ainda vai fazer a prece inicial. Logo em seguida, a Marise Póvoa vai nos trazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 13, que tem por título Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E ela vai nos trazer o item 9, a caridade material e a caridade moral. E ainda fará a prece final. Muito bom, né? Os estudos de hoje, nós temos que aproveitar, né, ao máximo essas reflexões trazidas com tanto carinho pelos nossos amigos, né, Marcelo e Marise. E aí, gostaríamos de lembrar esse bom uso do chat. Durante o estudo, né, a gente não postar nenhuma mensagem, né, sabendo fazer esse bom uso, ok? Bem, outra coisa que gostaríamos de lembrar é para não esquecerem de clicar na mãozinha que vai assinalar, né, que nós gostamos do estudo. Isso auxilia a visitação de outras pessoas, divulgando ainda mais o nosso canal, ok? E ao final de nossa reunião, teremos o GEAL. O GEAL é a evangelização infantil, aquele momento em que as crianças aproveitam toda a doutrina espírita, explicada de forma bastante especial pelas evangelizadoras, trazendo uma compreensão maior. Que possamos, então, queridos amigos, aproveitar esta manhã de domingo, de muitos estudos, muitas reflexões, e que possamos ter uma tarde proveitosa com os nossos parentes, amigos, né? E que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Olá, amigos queridos e colaboradores da nossa casa querida, o Centro Espírita Miguel. Gostaríamos muito de agradecer a todos que confiaram e continuam confiando em nosso trabalho, nos auxiliando com suas contribuições mensais para que a distribuição de alimentos não parasse. O nosso muito obrigado. E viemos aqui mais uma vez conversar sobre as nossas prioridades neste momento, que é o conserto do telhado, do Salão Alfredo e as infiltrações na parede da sala de corrente fraterna. Estamos em fase de orçamento, mas já sabemos
que para essa realização precisamos da ajuda de todos vocês, iniciando assim, a partir de agora, uma campanha de doações. Essas doações poderão ser feitas em nossa conta. Nós só pedimos a todos que, quando enviarem um comprovante de depósito, indicar que é para a obra do telhado, e assim que terminarmos, poderemos com certeza reabrir a nossa casa para as diferentes atividades. Juntos somos muito mais. Que Jesus abençoe os nossos propósitos. Que assim seja. Agradecemos assim toda a contribuição recebida. O nosso muito obrigada. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esmola. Dai antes esmola do que tiverdes. Jesus, Lucas, capítulo 11, versículo 41. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sob os quais se nos revele e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos assim as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar o riso estridente ou sorrisos baratos. Mas, para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente, ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas.
Vamos, nesse momento, elevar nosso pensamento a Deus nosso Pai, a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amigo, nosso mestre, nosso modelo, pedindo ao Pai Celestial que abençoe essa nossa manhã de domingo, que nos permita uma manhã de muitas reflexões, uma manhã de muitas inspirações, que possamos encher nossos corações de paz, de amor, de bons pensamentos, de boas vibrações, que essa luz possa se estender para os nossos lares, para os nossos familiares, para todos aqueles que são caros para nós, se expandindo mais e mais, envolvendo o nosso planeta. Que possamos sentir o amor do Pai, que possamos refletir sobre esses ensinamentos que vamos trabalhar aqui hoje, sobre a necessidade de interagirmos, de trabalharmos, sobre a necessidade de estarmos presentes, de recebermos, de doarmos, de abraçarmos, de cuidarmos. Que a paz, que o amor do Cristo abençoe a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Miguel. Meu nome é Marcelo, sou um trabalhador da casa e é com muita alegria e senso de gratidão que nos reunimos aqui hoje para trabalharmos alguns pontos de fundamental importância no Livro dos Espíritos. A nossa proposta de hoje é trabalharmos as questões 766 a 772, que vão tratar das relações de vida em sociedade. A gente vai abordar o quanto a gente cresce com esse conceito de sociedade, quais são as formas de aprendizado, de compartilhamento, como é que isso interfere diretamente na nossa caminhada evolutiva. E dentro desse conceito, a gente vai justamente trabalhar essas questões, como eu disse, a 766 a 772, que fazem parte do capítulo 7º, que trata das leis de sociedade, que, por sua vez, pertencem à parte terceira, que tratam das leis morais. Mas, para a gente começar a entender, para a gente começar a trabalhar essa relação de sociedade, entender o quanto a gente aprende, o quanto a gente cresce, o quanto a gente evolui, em comparação com o seu oposto, que seria a vida de isolamento, essa vida de insulamento, essa vida que não compartilha, que não interage, a gente vai precisar entrar em alguns conceitos superficiais que trazemos na nossa história, ou melhor dizendo, na nossa pré-história, para a gente entender como a sociedade evoluiu e o que foi preponderantemente importante nesse processo evolutivo. A gente vai precisar analisar as principais fases da nossa pré-história. Tá? Quando a gente fala no primeiro período da nossa pré-história, o período paleolítico, também que vem a significar o período da Velha Pedra, ou muito também conhecido como período da Pedra Lascada. É aquele momento nosso bem primitivo, É o momento em que a gente estava lá no Uga-Uga, no tempo das cavernas, e tudo era muito rústico. Por isso, o nome da Velha Pedra, ou Pedra Lascada, que tudo era muito rústico, não tínhamos técnica, não tínhamos ainda aprimoramento, não tínhamos conhecimento agregado, e próximo de 10 mil anos a gente sofre uma mudança grande. A sociedade, a vida em sociedade, ela sofre uma guinada e a gente começa a entrar no período neolítico, que vem ser denominado como
período da nova pedra ou da pedra polida, justamente porque a gente tem técnicas agregadas. A gente começa a sair lá do período paleolítico, que era um período primitivo, onde a gente dependia da caça, dependia da pesca, dependia da terra, do que a terra dava para a gente, não é o que a gente cultivava, é o que a gente encontrava no caminho. A gente dependia das frutas, dos vegetais, das raízes, para entrarmos num período onde desenvolvemos a agricultura, desenvolvemos o cultivo da terra, a plantação, a colheita, né? Passamos a criar ali animais de uma forma mais produtiva para a extração de alimentos, do leite, por exemplo. Começamos, a partir daí, a criar vida em sociedade. Por isso, para a gente hoje, embora, né, a partir dessa evolução também tenhamos outros pontos importantes na nossa história, a gente vai se ater muito a esses dois primeiros. Porque aqui no meio, entre esses dois períodos, houve algo que aconteceu que fez com que nós saíssemos da pré-história, desse momento primitivo, e passássemos a interagir com uma vida social organizada. E aí, quais foram os critérios que fizeram a gente a ter esse avanço tão grande? E aí a gente vai começar a resgatar o seguinte, que nessa época, próximo ali de 13, 12 mil anos antes de Cristo, começam a ser descobertas algumas formas de crenças religiosas. A gente começa a descobrir, né, nós temos, né, o sítio arqueológico mais antigo que a história conseguiu descobrir, em Göbekli Tepe, na Turquia, datado de 11 mil anos antes de Cristo. É o sítio arqueológico mais antigo, que mostra que nós já adorávamos seres até então tidos como divinos, né? Então, esse momento da história foi um momento muito importante, porque os grupos que até então caminhavam isolados, tentando sobreviver da terra, do seu território, onde passavam a invadir, né, territórios alheios para conseguir alimentos, conseguir recursos, entravam em guerra tentando matar outros grupos para roubar os seus produtos, né, os seus alimentos, por sobrevivência, começaram a se unir em prol de um ser maior que tudo isso, um ser divino, um ser que trazia um senso muito maior de proteção e que começou a fazer com que essas sociedades começassem a interagir, começassem a se juntar em prol de algo maior do que os seus grupos isoladamente. E, a partir daí, a gente começa a ter uma grande transformação da sociedade. Por quê? Com essa união desses grupos isolados, começa a haver o compartilhamento, começa a haver a troca, começa a haver a participação de outras culturas dentro de grupos que até então não conheciam tais conhecimentos, não detinham tais conhecimentos. A gente começa a ter esse cultivo, essa cultura da agricultura que pertencia a grupos muito, muito isolados, né? Muito pequenos ali, poucos grupos tinham esse conhecimento. Isso começou a se propagar, a se espalhar, e esses grupos começaram a trabalhar a terra de uma forma diferente. Começa a ocorrer o conceito da terra particular, né? Daquelas terras individuais e não mais coletivas no sentido de sem dono. Começa a se cultivar, né, a partir dos próprios cultos religiosos, eles passam a firmar terreno, porque aqueles solos passam a ser sagrados, eles começam a enterrar seus ancestrais, eles começam a cultuar seres que até então eram tidos como divinos, né? Pajés, feiticeiros, magos, e a partir desse conceito religioso, a gente começa a firmar terreno, e começa a criar um novo conceito de sociedade. Só que aqui é um conceito mais organizado, um conceito onde a gente começa a compartilhar cultura, conhecimentos, experiências, e a gente começa a crescer. Os grupos que até então eram expostos aos perigos, né, começam a se proteger, já começa a não faltar alimentos, a não morrerem de fome, de frio, começam a desenvolver técnicas de proteção que fazem com que esses grupos cresçam
e se desenvolvam. As técnicas começam a ser compartilhadas, fazendo com que todos cresçam e evoluam. Regras começam a nascer, costumes começam a aflorar. E essa organização começa a ser implementada dia a dia. Bom, agora que a gente viu como as sociedades surgiram, né, e se desenvolveram, quais foram os critérios que alavancaram as sociedades do primitivismo aos momentos atuais, né, onde temos cultura, temos técnica, temos desenvolvimentos. Como é que foi essa passagem? O que foi preponderante nesse salto, né, nesse avanço? Agora a gente já tem as condições necessárias para analisarmos as questões que Kardec nos trouxe no Livro dos Espíritos, dentro desse módulo de 766 a 772. Bom, na questão 766, Kardec pergunta aos espíritos: a vida social está na natureza? E os espíritos respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. É isso que a gente viu, né? A gente caminha naturalmente para um conceito social, para um conceito de interação, de troca. E isso faz a gente crescer. É isso que faz a gente desenvolver e evoluir. E aí Kardec continua. Na 767 ele pergunta: é contrária à lei da natureza o isolamento absoluto? O isolamento absoluto? E os espíritos categoricamente respondem: sem dúvida. Pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. É a nossa lei de progresso, na verdade? A nossa lei de progresso nos mostra que estamos programados para progredir, sempre caminharmos para frente sempre, buscando essa evolução dia a dia por meio das nossas interações e das nossas trocas. Na 768, Kardec questiona: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? E aí, os nossos companheiros nos esclarecem: o homem tem que progredir, insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Faltam-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola, quer dizer, se enfraquece. E aí Kardec traz para a gente uma complementação que resume muito bem essa resposta, né? Kardec traz para a gente o seguinte, que homem nenhum possui faculdade completa. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Esse não foi exatamente o que a história nos mostrou. Olha o avanço do momento pré-histórico, restrito, denso, primitivo para as sociedades desenvolvidas no período neolítico. Esse não foi exatamente isso que a gente viu. E na 769, Kardec, então, complementa. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? E aí, a espiritualidade nos esclarece. Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Não é verdade? Merece-te isso a aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. É o que a gente aprendeu. Deus não deu conhecimento absoluto a ninguém, para que tenhamos que compartilhar, tenhamos que interagir, somar, aprender, ensinar. Na verdade, ajudar, pedir ajuda. É um processo de constante contato e renovação, onde todos crescem nesse processo. Na 770,
Kardec pergunta: que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? E aí, os espíritos categoricamente resumem: duplo egoísmo. Na 770A, Kardec pega essa resposta e aprofunda um pouco mais. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Sabemos todos que estamos no mundo de expiações e provas, não é verdade? Viemos aqui para evoluir. E esse processo de aprimoramento, esse processo de dificuldade, de resiliência, de superação, traz para a gente aprendizado e crescimento. Então, Kardec pergunta: isso não seria uma forma de crescer? E aí os espíritos, com muita sabedoria, nos esclarecem. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. É o que a gente vem trabalhando sempre em nossas palestras, sempre em nossos encontros, sempre em nossos cursos, não é verdade? A lei universal do Cristo é a lei de amor e a lei de caridade. Então, uma vida privada, uma vida de insulamento, uma vida de isolamento, nem nos agregaria e nem agregaria ao outro, que precisa também da nossa ajuda. Por isso, esse processo de isolamento é um processo que nada agrega a nós. Na 771, Kardec, então, pergunta: que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao mistério de socorrer os desgraçados? Esse sim é um caminho, não é verdade? Esse sim é o caminho da verdadeira evolução. E aí eles trazem para a gente: esses se elevam rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem obedecendo à lei do trabalho. Olha que lei belíssima, tão responsável pela nossa evolução, que é essa lei do trabalho, não é verdade? E aí Kardec pergunta então: e dos que buscam o retiro, a tranquilidade, no retiro, a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Muita gente fala, né, dos nossos irmãos budistas que ficam, que têm um costume natural de estarem reclusos aos templos, em busca de oração, de iluminação, na verdade, de autoconhecimento. E muita gente agrega essa postura à postura de isolamento, e não é verdade. É um isolamento, sim, mas não é um isolamento egoísta. É aí que Kardec vem o Livro dos Espíritos, né, vem esclarecer para a gente. Então, os espíritos nos esclarecem. Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Enquanto nesses retiros eles emanam muita vibração, muita energia boa, né? Muita prece para que todos os corações do nosso planeta recebam esse impulso de crescimento, de iluminação e também progridam. Então, eles têm um papel muito importante também na evolução do nosso orbe, do nosso planeta. Uma missão muito importante com os planejamentos do Mestre. Na 772, Kardec questiona: que pensar, então, do voto de silêncio, prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? E aí sim, perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o absoluto, o abuso, e não o uso das faculdades que lhe otorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pôs em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunhão conosco, com os espíritos superiores. O voto de silêncio, porém, é uma tolice. Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que consideram essa privação como ato de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Uma coisa é o isolamento temporário para uma introspecção,
para uma reflexão sobre sobre determinada dificuldade, sobre determinado ponto. Isso é muito positivo. A meditação ela traz para a gente um crescimento tremendo espiritual. Mas esse isolamento tem que ser temporário, na verdade. A gente se reclui, a gente reflete, medita, a gente se analisa, a gente recebe inspiração e a gente volta para a nossa sociedade para ajudar, para aprender, para expandir isso para os demais. Caso contrário, nem a gente cresce e nem a gente auxilia ao nosso irmão que também cresça. Por isso, esse insulamento, esse voto de silêncio, ele é desnecessário, né? Ele não é proveitoso para o nosso crescimento. E aí, Kardec finaliza: o voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei de progresso. Olha a nossa lei de trabalho aí brilhando, não é verdade? A gente precisa interagir. E, para a gente resumir tudo isso que a gente viu agora, dentro dessas questões, eu trouxe alguns apontamentos que refletem a importância da lei de trabalho, da interação e da troca constante em nossa vida, a nossa vida em sociedade. Lá no livro, O Grande Enigma, de Leon Denis, a gente vai encontrar: trabalhar com sentimento elevado visando a um fim útil é generoso. Perdão, a um fim útil e generoso é ainda orar. O trabalho é a prece ativa desses milhões de homens que lutam e penam na terra em benefício da humanidade. Olha o trabalho como prece. Jó, lá em capítulo 5, versículo 7, nos traz: mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para o céu, para voar. Olha que lindo, é poético. Em João, capítulo 5, versículo 17, a gente aprende que: e Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Olha o trabalho, olha o crescimento, olha a interação. Como trabalhar sem ter contato? Como ajudar sem interagir? Lá, no nosso livro Pérolas Literárias, de Leon Tolstói, nós temos lá um texto muito, muito bonito e muito rico, que traz o tema arar é orar. Um sacerdote, vendo um lavrador que guiava um arado, aproximou-se e perguntou: se soubesses que ia morrer esta noite, em que empregarias o resto do dia? O camponês para e reflete e responde: em arar, respondeu-lhe o camponês. O sacerdote esperava o bravo lavrador lhe dissesse que passaria o tempo confessando-se, rezando ou na igreja. Admirando-se da resposta que havia recebido, pensou um momento e disse: meu amigo, tu me deste a mais sábia resposta que se pode dar, porque arar é orar. Não tem maior oração do que o trabalho que acolhe, que abranda, que fortalece, que auxilia, não é verdade? E, para finalizar, uma mensagem que está lá no texto do livro Depois da Morte, de Leon Denis, que fala o seguinte: trabalho, sobriedade, continência. O trabalho é uma lei para as humanidades planetárias, assim como para as sociedades do espaço, desde o ser mais rudimentar até os espíritos angélicos, que velam pelos destinos dos mundos. Cada um executa sua obra, sua parte, no grande concerto universal. Penoso e grosseiro para os seres inferiores, o trabalho suaviza-se à medida que o espírito se purifica. É pelo trabalho que o homem doma as forças cegas da natureza e preserva-se da miséria. É por ele que as civilizações se formam, que o bem-estar e a ciência se difundem. O trabalho é a honra, é a dignidade do ser humano. Não há vicissitudes que resistam à ação prolongada do trabalho. O trabalho é sempre um refúgio seguro na prova
um verdadeiro amigo na tribulação. E aí, para finalizar, a mensagem principal, que é o nosso mandamento maior do nosso amado Mestre Jesus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Amar requer interação, requer compartilhar, requer aprender, requer ouvir, requer ensinar, requer receber. Amar requer perdoar, não é verdade? Então, amar nos clama ao trabalho, nos clama à interação, nos clama à participação constante. Um excelente domingo a todos, que o amor do nosso Pai possa abranger nossos corações, nossos lares e nossa vida. Possamos pegar um pouquinho desses ensinamentos tão nobres e trabalharmos no nosso dia a dia, trabalhando e interagindo. Muito obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Marise Póvoa, estamos aqui em mais uma manhã de domingo. Eu trabalho no Centro Espírita Miguel na educação mediúnica dos sábados e faço parte da equipe de expositores na reunião pública de domingo. E me compete leituras do Evangelho segundo o Espiritismo. E, mais uma vez, hoje nós teremos instruções de um espírito. Foi uma leitura muito singela, uma leitura muito agradável, e eu vou explanar para vocês. Vou ler um pouco, vou comentar algumas coisas, e por aí nós vamos devagarinho, nós vamos aprendendo. O nome do espírito é Irmã Rosália. Vocês vão ver no próximo slide que eu exponho o número, o capítulo, por isso que eu não vou repetir aqui, porque já está apresentado no próximo slide. E vamos ao estudo. Desejo de todo o coração que nós tenhamos uma manhã muito agradável. Bora lá? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, titulado A Caridade Material e a Caridade Moral, pelo espírito de Irmã Rosália, Paris, 1860. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, não haveria ódio, ressentimento, nem pobreza, porque o supérfluo na mesa do rico, quantos pobres seriam alimentados? Os conselhos da irmã Rosália não são apenas boas ideias, é lei divina. Vamos falar sobre a caridade material. Dar o que vos sobra é agradável a Deus? Sim. Pelo menos você já tem a consciência de que algo te sobra e que não deve ficar juntando pó, seja bens materiais, seja ajuda financeira, dinheiro mesmo. Se você tem uma situação financeira abastada, se você tem todas as suas necessidades supridas, por que não
doar. Por que não fazer caridade através do dinheiro, através de doar aquilo que não te serve mais, roupas, sapatos, uma televisão que você comprou outro modelo, não importa. Bens materiais, sim, é agradável a Deus. Agora, existe uma outra situação que é muito mais agradável a Deus. E essa situação me fez lembrar uma parábola de Jesus, denominada O Óbolo da Viúva, que eu vou ler para vocês. O óbolo da viúva. E estando Jesus assentado defronte donde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, que importavam R$1. E, convocando seus discípulos, lhes disse: na verdade vos digo, que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio. Gasofilácio era uma urna, como se fosse um cofre, onde existe ainda nas igrejas. Continuando Jesus, porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância. Deitaram doaram naquilo que era supérfluo, na sua abundância. Porém, esta deitou a sua mesma indulgência tudo que tinha e tudo o que lhe restava para o seu sustento. Isso está em Mateus, capítulo 12, versículos 41 e 44, e também está em Lucas, capítulo 21, versículo 1 a 4. O que Jesus quis passar com essa experiência para os seus discípulos? Um homem rico deu muito dinheiro, colocou muito dinheiro no cofre. Ótimo, ele foi caridoso. Mas aquela mulher que mal tinha para ela, tinha uma compaixão tão grande pelos necessitados, que ela dividiu, ou até mesmo naquele momento, doou tudo que tinha. Então, para Deus, aquilo que aquela mulher fez, mesmo sendo o equivalente a R$1, não acredito que o real fosse moeda da época, mas foi assim que Jesus se referiu, valeu muito mais que as dezenas de reais que os ricos colocaram no cofre, porque ela deu aquilo que não era supérfluo, ela deu aquilo que ia lhe fazer falta. Ela era tão caridosa que dividiu o pouco que tinha com os seus irmãos tão ou mais necessitados do que ela. Isto é uma situação que eu acredito que a maioria de nós, espíritos inferiores, ainda estamos longe de conseguir. Outro grande exemplo, aí já vem muito tempo depois, São Francisco de Assis, que foi um homem rico, nasceu numa família rica, um abastado, e resolveu abandonar tudo para viver da caridade, para viver em função dos pobres. Grandes missionários, grandes espíritos, mas são grandes exemplos. São exemplos para que no futuro, à medida que nós formos progredindo, chegaremos lá. De alguma maneira, algum dia, em alguma encarnação, os bens materiais, a situação financeira,
não serão mais tão importantes para nós. Nós não daremos mais tanta importância. Devagarzinho, nós chegaremos lá. No texto da irmã Rosália, ela diz assim: a caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis nesse mundo inferior, e que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que o outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se julgam superiores a vós, quando, na vida espírita, a única verdadeira, estão às vezes muito abaixo. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é uma caridade moral. É difícil. Temos que concordar. É muito difícil. Ainda é muito difícil percebermos um sarcasmo, um deboche, as palavras modernas, um bullying, e nos mantivermos calados. Como ela mesma falou, deixa o tolo falar, deixa ele achar que é superior a você, deixa ele pensar que ele está por cima de tudo. Na verdade, ele é um grande infeliz, porque a felicidade dele é te humilhar, a felicidade dele é magoar o irmão, é ofender, é desprezar. Ele é um grande infeliz, ele é digno de pena, mas ainda é difícil. Às vezes essas humilhações são em público, às vezes essas humilhações magoam muito, ferem demais. É difícil, mas é um exercício diário, é um exercício, à medida que a coisa vai acontecendo, é um exercício que a gente tem, já que nós temos conhecimento da doutrina e lemos o Evangelho, sabemos o que está escrito aqui, é a única maneira da gente tentar se melhorar. Porque lá na frente, quando eu digo lá na frente, situações de ambos desencarnados, esse espírito que fez isso tudo conosco, essa pessoa que fez isso tudo conosco, vai se arrepender muito. Vai ter muita vergonha dela mesma. Que ela vai perceber o erro que ela cometeu. Ela vai perceber o tempo que ela perdeu. Mas aí é um problema dela, não nosso. O nosso problema é não ser como ela, é não agir da maneira como ela agiu. É tentar, como diz as palavras da irmã Rosália, saber calar, fazer-se de surdo, não revidar ofensas. É difícil, nós sabemos. Mas, se já temos o conhecimento, já estamos no caminho. Aí é uma questão de exercício diário. Bom, meus amigos, estamos terminando o estudo do Evangelho da manhã de hoje. E eu vou encerrar com a leitura de uma psicografia de Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco,
que eu achei assim de grande importância. Tem ensinamentos em cada parágrafo muito profundos e importantes. Joana toca fundo na nossa alma. Eu, particularmente, tenho uma afinidade muito grande. Eu tenho com muitos, mas eu tenho uma afinidade muito grande com três grandes espíritos, 3 grandes mentores: Joana de Ângeles, Emmanuel e André Luiz. São 3 espíritos que muito me ensinaram. São 3 espíritos que têm livros tanto de estudo, como de autoajuda, como de histórias da vida deles, maravilhosos. E esse texto de Joana me tocou profundamente. Eu desejo muito que ele toque a vocês da mesma maneira que tocou a mim. Será num próximo slide, e para que eu tenha uma leitura mais concentrada, eu não vou estar em vídeo. Então, neste vídeo de agora, eu já me despeço de vocês, porque o próximo vídeo vocês só vão escutar a minha voz, que é o meu término, é a leitura dessa mensagem. Então eu desejo a vocês um domingo de muita paz, de muita tranquilidade, de reflexões, que esses estudos, tanto do Livro dos Espíritos como do Evangelho, possam ter trazido algum tipo de ensinamento, pode ter trazido algum tipo de acalento, pode ter trazido algum tipo de melhora para a nossa reforma íntima. Então fica aqui o meu abraço fraterno para todos vocês. Após a leitura desta mensagem, eu farei a nossa prece final. Então, até uma próxima oportunidade. Que Jesus esteja sempre com todos nós. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Até. Desafio à caridade, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Franco. Sempre que o tema da caridade seja trazido a considerações, recorda que ela é a luz da razão mantida pelo combustível do sentimento a projetar claridade pelo caminho das sombras de quem avança em sofrimento ou limitação. A caridade resulta da irradiação do amor que jamais se exaure. Estrutura-se no esforço pessoal e rebustece-se no sacrifício de quem a cultiva, sem o que não passa de filantropia ou emoção de transitório prazer. Mas se engrandece a caridade quanto mais difícil apresenta-se a circunstância por praticá-la. Por isso, tem uma elasticidade imensa o seu exercício, transcendendo as doações materiais, que são, igualmente, suas manifestações respeitáveis. Sublima-se, santificando quem se propõe vivê-la na área dos contributos morais. Não são poucos os desafios à caridade. O delinquente, pela ação infeliz que se tornou responsável, inspira animosidade. Amá-lo
na condição de um enfermo necessitado de recuperação é caridade. O rebelde provoca reação equivalente de agressividade. Auxiliá-lo com paciência até conquistá-lo para o equilíbrio constitui relevante caridade. Aquele com quem te sentas enfadado ou que te provocou antipatia representa um teste para as suas realizações espirituais. Superar a condição negativa e trazê-lo à província do teu coração é significativa caridade. O ingrato naturalmente inspira desprezo, senão indiferença. Prosseguir ajudando-o quanto as dificuldades no relacionamento representa elevada caridade. Quem te ofendeu por qualquer razão, legítima ou injusta, como se razão houvesse para que alguém a outro ofendesse, provoca um natural retraimento. Insistir na ação cordial com esquecimento do mal constitui verdadeira caridade. Caridade para com todos, mediante uma revolução íntima de superação pessoal. Sempre há caridade como diretriz. Nunca é demasiada sua presença. Ninguém que a dispense. Sem a caridade do Pai Criador para conosco, conseguiríamos no primitivismo ou voltaríamos ainda à barbárie. A caridade, porém, alimenta a vida e impele para a paz. Não ouvide que a caridade é o amor que se expande e o amor que se retorna em forma harmonizadora, coroando todo o mistério de amor com estrela de primeira grandeza entre as virtudes, a caridade moral do Cristo, na cruz, expressou-se no perdão de todas as faltas perpetradas contra ele e corporificou-se no seu retorno, paciente ao convívio com os companheiros enfraquecidos, no resplendente amanhecer da sua perene ressurreição. Esta página foi psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco em 25 de fevereiro de 1981, no Centro Espírita Caminho da Redenção. Senhor, eu te agradeço de todo o coração mais essa oportunidade de estar reunida com os meus amigos da minha casa de oração, para que podemos continuar estudando o Evangelho, o Livro dos Espíritos, para que possamos aprender cada vez mais e devagarinho galgarmos passinhos para nossa reforma íntima, para nossa melhora espiritual, para o progresso do nosso espírito, para a ida ao encontro de Deus, para a felicidade plena, para o amor verdadeiro. Te pedimos, Pai, nesse momento, para todas as pessoas encarnadas e desencarnadas que se encontram em aflição, para todos os doentes,
para aqueles que encontram ainda com corpo de carne, em sofrimentos, às vezes atrozes, e para aqueles também que desencarnaram, mas que ainda não têm a menor ideia do que aconteceram com eles e continuam sentindo as dores do corpo. Senhor, te pedimos caridade para todos aqueles que sofrem, caridade para todos nós não desanimarmos jamais e continuarmos a nossa jornada de conhecimento, de boa vontade, de melhora, de libertação de miasmas. Muito obrigada, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Muito obrigada por mais um domingo. Muito obrigada por mais um dia de vida. Graças a Deus, de todo o meu coração. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Sei que passará por aqui. Pequeno e não posso ver sua estatura. Tempo à frente procuro encontrar um lugar de onde o veja, numa árvore ao céu me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Levantando teu olhar, tu me vês em meu lugar, me convidas a cear, em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mas você no engano. Sou um publicano, se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais e elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão.
vidas, pelos mundos aprendendo tudo que sei. Nascer, crescer, depois morrer, pra outra vez eu renascer. Tal é a lei. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Vou cuidar deste meu corpo, ele é tão legal pra mim. E depois que estiver morto, vou agradecer assim. Obrigado, meu corpinho, você me serviu tão bem. Vou seguir o meu caminho, a vida continua além. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, ei, calma, a alma sou eu. Uma alma, a alma sou eu. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. Oh, que mistério glorioso! A formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso! A formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos, vamos plantar sonho nesse chão, para que essa nossa realidade dura amoleça então uma chuva de algodão. Vamos plantar sonho lá, vamos plantar sonho cá, para que esse nosso solo seco floresça enfim, 1000 sementes no jardim. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água
mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos, vamos plantar sonho nesse chão, para que esse nosso solo seco possa amolecer, que nem Maria mole, gelatina de limão, que nem coração de mãe, de vô, de vó. Vamos plantar sonho lá, vamos plantar sonho aqui, para que essa nossa realidade dura amoleça então, poesia e canção. Um dia já foi sonho, semente. Tudo que é criado já foi sonho pensado. Vamos plantar sonho então, vamos plantar sonhos bons. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos agora unir as nossas mentes, pensamentos, nos conectando com os amigos espirituais da Casa de Miguel, juntando as nossas saudades, transformando-as em vibrações de alegria e amor. Estamos unidos nesse universo desde o mais ínfimo ser ao mais elevado, pertencendo-nos a uma mesma comunidade divina. O universo é um grande gesto e suspiro de amor de Deus e continua permanentemente a gerar e a dar a luz. Conscientes dessa luz, que possamos neste momento dar início ao estudo de hoje. Graças a Deus. Olá, pessoal! Hoje o nosso encontro vai ser sobre o culto do Evangelho no Lar. E o que é o culto do Evangelho no Lar? É o estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar. O culto realizado no ambiente doméstico traz diversos benefícios para todos os familiares. Permite compreender os ensinamentos de Jesus e a prática destes no ambiente em que vivemos. Os membros da família compreenderão a necessidade da vivência harmoniosa e buscarão pouco a pouco superar os desentendimentos e os desajustes que possam existir entre pais, filhos, irmãos e cônjuges. A prática do culto atrai para o convívio doméstico espíritos superiores que orientam e amparam, estimulam e protegem a todos. Para a prática desse culto, a família, as pessoas da família vão escolher um dia da semana e uma hora, em que seja possível a presença de todos os membros da família ou maior parte deles. Também pode ser feito com uma pessoa só.
colocar uma jarra com água para ser fluidificada. Iniciar com uma página de mensagem. Depois a prece e fazer uma leitura do Evangelho. Escolher um item. Depois fazer um breve comentário sobre o trecho lido, buscando a essência dos ensinamentos de Jesus. Então, depois que lerem o item do Evangelho, as pessoas que estão participando vão conversar sobre o que entenderam desse item. Depois a prece final e a duração do culto, ele pode ser de 15 a 30 minutos. O importante é não esquecer de fazer esse culto por conta de todos esses benefícios que ele vai trazer para a família, harmonizar o ambiente e trazer a paz e a harmonia e a alegria para todos que estão no ambiente e fora também do ambiente, porque na hora da prece a gente vai envolver não só as pessoas que estão no culto, mas a gente vai envolver todos os familiares, vai envolver vizinhos, enfim, todos os nossos irmãos em humanidade, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou as sagradas escrituras e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Pedro respondeu, hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, Senhor. Modela o barro imprimindo a forma que deseja. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho a que pretende? Ora, lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, telo e o formão. De outro modo, ele não aperfeiçoará a peça bruta. Calou Jesus por alguns instantes e então começou a falar: Assim também, meu caro Simão, é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui em torno de quanto nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim
no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu, na terra, o primeiro culto cristão no lar. Uma noite estrelada, Jesus se hospedava na casa de Pedro. Aproveitando que não tinha uma conversa produtiva na casa de Pedro e seus familiares, Jesus, com seu todo amor e sabedoria, aproveitou para mudar o rumo da conversa, fazendo uma pergunta a Pedro. Pedro, o que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos de cada dia? Pedro respondeu, mestre, naturalmente escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra resíduos. Jesus sorriu e fez uma nova pergunta. O que o olheiro faz para atender à tarefa que se propõe? Modela o barro na forma que deseja. Aí perguntou novamente, e o carpinteiro, para alcançar o seu trabalho que pretende, o que faz? Muito simples. Lavra a madeira usando o enxote, o serrote, o martelo e o formão, de modo que alcance a forma que deseja. Calou-se Jesus por um instante e continuou. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é legítima exportadora das características para a vida comum. Como podemos compreender a linda e perfeita comparação de Jesus, o negociante selecionando a mercadoria, o oleiro o preparando o barro e o marceneiro preparando seus propósitos com a madeira. Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar seja aperfeiçoado? A paz do mundo começa entre quatro paredes, sob as telhas que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre meia dúzia de criaturas, como guardar a harmonia das nações? Se não habituamos a amar o irmão mais próximo, associando a luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que parece tão distante? Jesus realçou o olhar pela sala modesta e fez um pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendemos aqui em torno de nós. Quantos nós procura assistência fraterna, uma caridade nova? Nessa mesa de tua casa, servindo o pão de cada dia, recebes do Senhor, porque não instela em redor desta mesa, da mesa, a semeara a felicidade e a paz na conservação da conversação e pensamento edificante. O Pai dá o trigo através do sol, envia a luz através do céu. Podemos ver na entrelinha deste diálogo que as pessoas ali estavam e Pedro não entenderam o propósito de Jesus. Pedro não encontrou a palavra adequada para explicar, falou tímido, que seja feito como te deseja. Jesus convidando os familiares do apóstolo, e a palestra edificante e a mediação elevada desenrolou os escritos de sabedoria, havendo então na terra em casa de Pedro o primeiro culto no lar. Um breve resumo do que foi dito. Jesus começou o primeiro culto no lar falando que para a gente conseguir melhorar o mundo, a gente precisa melhorar primeiro a nossa casa,
fazendo as boas ações, respeitando nossos familiares, nossos pais, irmãos, avós, tios, para que a gente possa fazer o mundo melhor. Foi isso que Jesus quis dizer nessa passagem. E a importância do culto no lar para essa modificação no nosso berço doméstico. A gente já viu que o Evangelho no lar transforma o ambiente da nossa casa. É como se uma luz se acendesse e a gente fica se sentindo morando assim na casa do sol. Por isso que a nossa atividade de hoje envolve a música na Casa do Sol. Vamos aprender os gestos para a gente cantar juntos em família e fazer do nosso Evangelho no lar um momento de muita alegria, muita descontração e muita luz. Vamos comigo? Na Casa do Sol, brilha o dia a dia. É só alegria na Casa do Sol. Na Casa do Sol, sobra claridade. É só felicidade na Casa do Sol. Na Casa do Sol, acende o seu sorriso e, se for preciso, alguém te dá a mão. No quarto tem um beijo, no outro um abraço. Upa! Na sala da casa, bate um coração. Tum, 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 turum, tutum. Tum, turum, tum, 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 tum. Agora é a sua vez. Vamos experimentar comigo a música e os gestos, tá bom? Na casa do sol, brilho dia a dia, é só alegria na casa do sol. Na casa do sol, sobra caridade, é só felicidade na casa do sol. Na casa do sol, acende seu sorriso e, se for preciso, alguém te dará a mão. No quarto um beijo, no outro um abraço. E na sala da casa bate o coração. Tum, 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 turum, 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 turum. Tum, 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 turum, 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 turum. Na casa do sol, brilha o dia a dia, é só alegria na casa do sol. Na casa do sol, sobra claridade, é só felicidade na casa do sol. Na casa do sol, acende o seu sorriso e, se for preciso, alguém te dá a mão. No quarto um beijo, no outro um abraço, e na sala da casa bate o coração. Tum, 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 tum. Tum, 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 Uau, ficou um arraso! Já tô vendo que a sua casa está ficando até mais iluminada. Parece que o sol da alegria acendeu aí dentro. E aí, vamos tentar mais uma vez? Não esqueçam. Como disse a nossa querida Meimei, uma vez por semana, convide Jesus para entrar dentro da sua casa, fazendo evangelho no lar. Faça do seu lar também um lugar iluminado. Agora a gente fica com a prece e até semana que vem.
nesse momento, finalizando o estudo de hoje, qual o lugar de Jesus em minha família? Vamos começar a agradecer a Ele a essa oportunidade grandiosa que tivemos de estudar, de aprender, de refletir sobre esse lugar tão importante em nossas vidas. Jesus é sol em nossas almas, que clareia, dá força, dá luz, dá compreensão, harmonia, que possamos tê-lo junto a nós, nos harmonizando, nos intuindo, que Ele, como mestre que é, nos auxiliando em todos esses momentos em que estamos em família, cedendo a nossa vez, sabendo desculpar, perdoar, compreender, tendo sempre uma palavra amiga, assim como Ele tem conosco. Que possamos ser gratos por Ele nos considerar seus irmãos e Ele sendo o nosso irmão maior, e o verdadeiro lugar dele em nossa família, em nossos corações, nos unindo, nos mantendo firmes como filhos de Deus Pai. Muita paz, muita luz para todos nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.